Oi pessoal, tudo bem? Terceira aula aí de Direito Internacional, paramos aí na nacionalidade na última aula, falamos aí de brasileiros natos, terminamos brasileiros natos, que é a forma originária aí da nacionalidade, aquisição da nacionalidade. Vamos entrar aí na forma derivada, falando aí então da naturalização, ok? Da naturalização. Para conseguir a naturalização brasileira, a Constituição traz duas possibilidades. Primeiro, ser originário de país de língua portuguesa. Nestes casos, exige somente 1 ano de residência no país e idoneidade moral. Já no segundo caso, originário aí de outros países que não da língua portuguesa, exige-se, além aí de conhecimento da língua portuguesa, 15 anos de residência no Brasil e ausência de condenação penal. Olha só, devemos lembrar que essas são as exigências da Constituição, sendo que o Estatuto do Estrangeiro traz outras, então a gente tem que conhecer, até porque ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Lembre-se que lá vocês verão isso em constitucional, competência legislativa da União envolve a matéria de nacionalidade. Logo, o Estatuto do Estrangeiro foi devidamente recepcionado, ok? Vamos começar então na nossa matéria falando aí destes requisitos. Olha aqui que importante. Então, entramos aí em nacionalidade, falamos da forma ordinária na aula passada, forma adquirida foi a introdução de agora. Vamos falar então do Estatuto, né? Quais são essas exigências aí adicionais que o Estatuto traz? Vamos lá! Capacidade civil. Quando você requer a nacionalidade brasileira, você deve ser capaz. Veja só, quando a Constituição traz a residência de 1 ano ininterrupto, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal trouxe o entendimento de que é possível a ausência temporária. Você não precisa ficar aqui os 365 dias para pedir a sua naturalização, sendo que, considerando aí que você é originário de um país de língua portuguesa. Não, a ausência temporária ela é possível. Viagem aí para férias, um curso rápido, é possível. Você não precisa aí estar totalmente atrelado, relativo aqui esse ano, ok? A condenação, quando fala ali do requisito de condenação criminal para quem não é originário de países com língua portuguesa, a condenação ela não é só no Brasil. Olha só, essa condenação ela é no Brasil ou no país de origem. Importante aqui essa observação, ok? Dentre os demais requisitos temos aí a condição permanente no estado, no território brasileiro, no estado-nação. É importante que tenha essa condição de permanente, ok? Residência contínua. Veja só, a Constituição Federal ela traz mínimo de residência de 15 anos para países que não sejam oriundos da língua portuguesa e 1 ano para os que sejam da língua portuguesa. Já o Estatuto traz 4 anos imediatamente anteriores, ou seja, se você, obviamente, se é de língua portuguesa, você já não entra, de país de língua portuguesa, você não entra nesse requisito porque é um período menor. Mas se você é de um país de outra língua, os 15 anos valem? Valem. É contraditório? Não. A interpretação aqui ela tem que ser conjunta, ela tem que ser integrada. Então, dos 15 anos, os últimos 4 anteriores, você deve residir continuamente no território brasileiro, ok? É importante que vocês façam essa leitura de forma integrativa, certo? Importante que haja aí a fluência da língua. Então, tudo bem que você não é aqui de um país originário de língua portuguesa, mas 15 anos dá pra aprender, né? Vai lá na 25, né? 33, a galera fala 33, alhões, o pessoal tá sabendo. Então, pô, até coreano, o pessoal chinês, tudo sabe. Falado, escrito, não tem como aí em 15 anos você não aprender. É uma exigência, inclusive, do Estatuto do Estrangeiro, ok?
Profissão ou bens que garantam a sua manutenção. Pô, não dá para vir aqui dar peso pro Estado, né? Ser um peso aqui pra gente, para que a gente sustente, não é possível. Então tem que ter profissão que garanta a sua manutenção. Tem família? Tem que garantir a manutenção da família também, ok? Inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação por crime. Olha só, qualquer crime? Não, pera lá. Crimes que têm uma pena privativa de liberdade superior a 1 ano. Se não for a pena privativa superior a 1 ano, não precisa aí se preocupar, mas se é superior, precisa sim se preocupar, não conseguirá a naturalização brasileira. Essa pena, devemos lembrar que estamos nos baseando pela lei brasileira, não é pela lei do país de origem, é pela lei brasileira, ok? E além disso, ter boa saúde. Se não tem boa saúde, está doente, vai fazer uso aí de nosso INSS, nós não queremos muito e obrigada, pode ir embora. Então aqui, ó, requisito da boa saúde para conseguir a naturalização, ok? Seguindo, vamos lá. Redução do período de residência. Então, poxa, de tudo isso que a gente falou, tem exceção, professora? Tem exceção. Qual a melhor das melhores exceções? Que a gente costuma sempre ouvir falar quando é para você residir nos Estados Unidos, não é o Green Card? Como que se consegue o Green Card? Não é casando? Aqui também nós temos, olha só, nossa Yellow Card, veja, se você é genitor, ou seja, pai ou mãe de filho brasileiro, se você é filho de pais brasileiros, pai ou mãe brasileira, ou cônjuge de brasileiro, este período é reduzido para 1 ano. Olha que diferença, a gente estava falando aí de 15 anos, os últimos 4 aí você tendo que estar no território. Se você é pai, filho ou cônjuge, 1 ano é o prazo. Olha que diminuição. Segunda observação, segunda possibilidade aí dessa redução desse período de residência, prestar relevantes serviços ou ter a sua capacidade recomendada. Olha só, tem redução? Tem. Então, dos 15 anos, passamos aí para 2 anos, olha só, é uma boa melhoria também, ok? Poderio econômico, professor, o que é isso? É você ter uma casa com um valor de referência considerável. Veja só, aqui a gente inclusive tem, vou pegar aqui para vocês, vem aqui comigo. A gente tem até qual é o valor de referência que se considera o poderio econômico. Olha só, interesseiro, né? Falarão de nós, nossa, que interesseiro. Não é isso, a pessoa tem que ter condição de se manter. Olha, veja só. Então, me desculpem, falhou aqui a voz da professora. Vamos lá. Ser proprietário no Brasil de bem imóvel cujo valor seja igual ou maior a 1000 vezes o maior valor de referência, ou ser industrial que disponha de fundos de igual valor, ou seja, 1000 vezes o maior valor de referência, idêntico aí a esse padrão, no mínimo pelo menos, ou então que possua cota ou ações integralizadas de montante igual a este mesmo valor em sociedade comercial ou civil, destinada principal e permanentemente à exploração de atividade industrial ou agrícola. Veja, o poderio econômico ele está atrelado a uma possibilidade de desenvolvimento aqui no Brasil e uma possibilidade aí de manutenção da pessoa e de sua família. Veja só, então é um requisito aí muito importante. As duas outras opções aqui são master, a gente não fala nem mais em 1 ano, falamos em estadia de 30 dias. Quais são essas opções, professora? Cônjuge há mais de 5 anos, olha só, há mais de 5 anos de diplomata brasileiro em atividade, ok? Então, falamos aí em estadia de 30 dias. Ou então, empregado em missão diplomática ou repartição consular por mais de 10 anos ininterruptos, ou seja,
foi mandado aqui para o Brasil para ser funcionário aqui, ó, da repartição consular. Vocês viram lá na aula passada. Repartição consular, funcionário público ou missão diplomática, indicado aí pelo presidente. Sendo um dos dois, por 10 anos ininterruptos aqui no território, estadia de 30 dias. Aí você vem falar, professora, caramba, 10 anos prestando serviço no Brasil como diplomata, como cônsul, e se eu casar são só 5. Por que isso? Veja, os casamentos não estão durando, olha só, 5 anos é muito hoje em dia, hein? Então 5 anos já é suficiente. Óbvio que é uma brincadeira, o Estatuto do Estrangeiro é bem antigo, não foi com essa intenção, mas vale aí para guardar, ok? Vale para guardar, vamos lá. Seguindo aqui, nós vimos redução do período de residência. Passamos para procedimentos de aquisição da naturalidade. Vamos lá, como funciona? Instaura-se um processo perante o Ministério da Justiça. Olha aqui, Ministério da Justiça, não confundam, pode cair na sua prova Relações Exteriores, não é Ministério da Justiça. Entrando com um processo perante o Ministério da Justiça, instaura-se aí a análise dos requisitos para a aquisição da sua naturalização e, estando tudo ok, emite-se uma portaria de naturalização. Eis que há uma sessão solene para entrega destes documentos. Poderia só ser uma retirada, mas existe uma sessão solene que acontece na Justiça Federal, ok? Acontece na Justiça Federal competente aí para emitir estes documentos, ok? Vale lembrar o seguinte, digamos que esta pessoa que está se naturalizando veio para o Brasil ainda muito novo, muito recente, e teve o seu pedido de naturalização feito por seus representantes legais, sendo que foi observado o prazo máximo de 5 anos de idade, ou seja, até 5 anos de idade da pessoa que está sendo naturalizada. Entrou com o pedido, consegue-se aí uma condição suspensiva, ou seja, você é considerado brasileiro naturalizado até adquirir a sua maioridade. Adquiriu a maioridade, o que precisa ser feito? A ratificação. Você precisa confirmar, quando maior, o interesse de você ser brasileiro naturalizado, ok? Então, voltando, se você tem, nos 5 primeiros anos, o pedido para permanência no nosso território, certificado provisório. Ratificou? Ok, tá tudo certo. Não ratificou, tem que entrar com um novo pedido e aí provar todos os requisitos do Estatuto do Estrangeiro, ok? Lembrando que a ratificação tem o prazo máximo de 2 anos, então maioridade 18 até os 20 para essa ratificação. Tranquilo? Fechado? Perda da nacionalidade. Estamos acabando aí o assunto, um tema super importante. Perda da nacionalidade, temos 2 opções, hein? 2 possibilidades. Exercício de atividade nociva ao interesse nacional é a primeira possibilidade. E a segunda, a aquisição de outra nacionalidade de maneira voluntária, ou seja, o que é maneira voluntária? Aquela que não seja necessária para a permanência no território estrangeiro ou necessária para o exercício de direitos civis. Se eu não estou pedindo a nacionalidade em outro país nestas condições, é um pedido voluntário, leia-se desnecessário. Então, pensem, olha aqui uma boa... Estou recebendo, é uma questão, encostou aqui, eu ouvi questão de ordem. Primeiro aqui, não tem dúvida, exercício de atividade nociva ao interesse nacional. Ok, quem perde a nacionalidade? O naturalizado. Aquisição voluntária de outra nacionalidade. Quem perde a nacionalidade é só o naturalizado? Não! Brasileiros natos podem perder a sua nacionalidade. Olha só, dica aí, pode ser uma pergunta na sua prova. Essa aqui pega, hein? Derruba! Aquisição voluntária, brasileiros natos podem sim
perder a sua nacionalidade, ok? Lembrem disso. Só não perde se você não estiver enquadrado aí na voluntariedade, que se enquadra com fins de exercícios de direitos civis e permanência no território. Lembrando que, obviamente, que se a sua nacionalidade estrangeira ela é originária, não há que se falar aí de perda da nacionalidade brasileira, porque ela veio depois, então esse critério nem se aplicaria, mas fica aí, óbvio, para conhecimento de vocês, ok? Fechado? Estrangeiros fica para a próxima aula, vamos encerrar. Gente, obrigada, hein? Espero que vocês tenham gostado. Mandem e-mail para a professora se ficou com dúvida. Beijo grande, bons estudos, hein? Valeu, tchau, tchau!